Evangelho, sábado da 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 19ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais um trechinho do 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. É o momento em que o Senhor fala com os discípulos a respeito dos pequeninos. A narrativa do texto diz que naquele momento foram trazidas até Jesus as crianças, para que ele impusesse as mãos sobre elas e pudesse fazer uma oração. Oh, meu irmão, minha irmã, como essa cena precisa se repetir nos nossos dias. Como as nossas famílias cristãs devem retomar esse ardor e desejo de levar os seus pequeninos até Jesus. Onde estão as nossas crianças? É importante que elas estejam junto de Jesus. É importante que nós as levemos para junto dele e peçamos a ele que possa impor as mãos sobre elas e abençoá-las. Quantas são as famílias que se preocupam em oferecer tantas coisas a seus filhos e fazem isso com grande diligência e amor e com grande acuidade? Então se preocupam em oferecer uma boa educação, em oferecer a saúde, em oferecer a segurança por elas, né? O tema da segurança que fere tanto a nossa cidade do Rio de Janeiro. Oferecer por elas uma boa formação humanística, também artística, mas infelizmente ainda são poucas as famílias que se preocupam em oferecer pelas nossas crianças uma experiência verdadeira de fé. Uma experiência que não é discursiva, que não é teórica, mas é como deve ser, ou seja, prática, vivencial. Uma fé celebrada em família, uma fé que gera o desejo pela companhia de Deus, uma fé que se transforma em ação, ou melhor, que move a ação de levar o outro até Jesus. Como as crianças não chegavam sozinhas, junto com elas também vinham seus pais. Mas pode ser que muitas delas fossem abandonadas, e a gente sabe que as crianças em muitos lugares chegam sozinhas mesmo, elas vêm rápido, aparecem rápido, de todas as partes. Mas elas nunca vêm sozinhas. Como assim, Padre Fábio? Mas vem sozinho ou não vem sozinho? Normalmente, ou elas vêm acompanhadas pelos pais, ou onde se reúne um grande grupo de crianças eufóricas, logo se reúne bastante gente atrás para tentar entender o que está acontecendo. Então elas não vêm sozinhas. Ou vêm acompanhadas pelos pais, ou acabam sendo elas o motivo de interesse para muitos. E dessa forma, são várias as pessoas que terminam se aproximando. Aquelas que foram levadas até Jesus também trouxeram muitos até ele. Bom, pelo visto, se percebe que tinha uma certa agitação e euforia no meio da criançada, a ponto dos discípulos repreenderem, talvez, a agitação, o barulho. Mas a repreensão dos discípulos não está associada a uma ideia de maldade ou de má vontade contra as crianças, mas a tentativa de talvez colocar um pouco mais de ordem e poder estabelecer um pouco mais de prioridade no meio de toda aquela situação
que em si não devia ser fácil de organizar. Porém, o Senhor aproveita dessa situação para deixar claro que a sua prioridade é pelos pequeninos e os mais necessitados, como falávamos esses dias a respeito das crianças naquele período histórico. O Senhor tem os seus olhos e o seu interesse de prontidão por poder abençoar e impor as mãos sobre aqueles que são os mais pequeninos. O Senhor pede que se deixe chegar até Ele as crianças e que ninguém lhe impeça, nenhum deles, pois delas é o reino dos céus. E aqui mais adiante o Senhor vai dizer no fazer-se criança outra vez, ou seja, ter um coração de confiança e de entrega a Deus. Somente aqueles que tiverem assim, um coração completamente confiante e entregue no Senhor, é que entrará no reino dos céus. E dessa forma, através dessa belíssima imagem, o Senhor nos fala a respeito do desejo que Ele tem de nos abençoar e de nos ter na sua companhia. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a desejar, como crianças, a companhia de Jesus. E nós somos chamados também a promover, com um coração de criança, o encontro de muitos outros corações com o encontro do Senhor Jesus. De maneira particular, a plástica do texto de hoje nos ajuda a pensar onde estão as nossas crianças e o quanto, como sociedade, nós estamos estabelecendo de medidas para que as nossas crianças estejam aos pés de Jesus e por Ele sejam abençoadas. Mas, ao mesmo tempo, também pensamos na própria plástica da parábola, na estética dela, que estar junto de Jesus não é tão simples assim, porque nem todos compreendem o anseio por essa proximidade, que muitas vezes pode ser um pouco ambíguo. As crianças desejam estar perto do Senhor, as crianças são levadas até o Senhor, mas também tudo aquilo dali é motivo de grande festa, de grande alegria. Vamos dizer de uma maneira, entre aspas, de grande bagunça, e diversão. É divertido, é novo. Então muitas vezes nos aproximamos do Senhor com essa ambiguidade. Queremos algo dele, mas não sabemos muito bem o que. Queremos, no fundo, era estar ali perto, mas para receber o que vier. E nesse caso, nós já temos uma maturidade a mais, como a maturidade dos discípulos, de entender que ir para junto do Senhor não deve ser somente um ato de curiosidade. Buscar estar perto de Jesus não é somente para tentar arrancar ou adquirir dele algo, mas é para segui-lo. E aqui a gente volta de novo ao elemento estético, ou plástico da parábola, que o Senhor recebe as crianças como elas vêm, da forma que elas vêm, e abençoa todas. Talvez elas estivessem ali, uma boa parte delas, curiosas, outra parte agitadas e eufóricas por toda a situação, talvez uma pequenina parte muito atenta aos gestos de Jesus e aquilo que estava acontecendo, mas independente de como se apresenta cada uma delas, o Senhor recebe a todas e abençoa a todas. O que isso significa dizer? Às vezes a gente diz que algumas situações ou condições não deveriam ou não são favoráveis para se colocar na presença do Senhor. Agora a gente olha rapidamente para uma abordagem pastoral. Quantas vezes no trabalho pastoral
nós vamos lidar com uma situação desse tipo. Um exemplo. Tem muitas pessoas, ou melhor, tem muitos padres que esperam que o penitente chegue já com uma clareza maior, ou melhor, ou minimamente boa a respeito dos seus pecados e da contrição pelo pecado cometido. Só que, concretamente, nós estamos numa sociedade que tem uma necessidade muito grande de encontrar um interlocutor que a escute de fato, de maneira desinteressada por si, mas completamente interessada pelo bem dela. Então é muito comum que as pessoas peçam para vir se confessar e muitas vezes trazem consigo essa agitação interior. Outras vezes trazem consigo talvez a curiosidade de: será que dessa conversa pode sair algo que me ajude? Em outros momentos se aproximam porque veem que muitos vão, não sabe bem o que esperar, mas sabe que dali pode ter alguma coisa que lhe sirva. Como sacerdotes, somos chamados a agir como Jesus agiu hoje e receber a todos, abençoar a todos. O que significa dizer que o nosso papel, a nossa primeira atitude é aquela de trazer para junto e de declarar sobre o outro a bênção. É bem verdade que talvez aquele irmão que veio se confessar, mas tem uma necessidade muito grande de quem o escute, mais do que receber o sacramento agora, porque talvez ele não esteja preparado nem mesmo para entender o significado do sacramento e para fazer uma confissão completa, mas naquele momento ali, o que ele pode e precisa receber é realmente a atenção de um coração sacerdotal que sabe ouvir, sabe colocar-se junto do outro em sofrimento, sabe ajudá-lo a falar de si na presença de Deus e com o próprio Deus. Sem isso, vai ser muito mais difícil que ele consiga um dia maturar de fato uma bela confissão. Mas hoje a necessidade dele é essa. E o nosso coração sacerdotal pode oferecer uma resposta para esse anseio, pode oferecer uma bênção, um ato de pacificação, um ato de reconciliação com Deus. Abençoar significa ordenar outra vez para Deus. Então, se eu ali me disponho a ouvir, me disponho a acolher e conversando, recebo em nome de Deus aquilo que é falado e oriento na direção dele, pronto. Talvez não tenha acontecido propriamente a confissão, mas o primeiro passo na direção dela foi dado com grande sucesso. Assim também não fala o texto que as crianças ficaram. Depois que Jesus as abençoa, elas partem. Ele partiu também. Em seguida impôs-lhes as mãos e partiu dali. Se separaram. Em que outro momento da vida essas crianças vão se encontrar com ele? Bom, não sabemos. Pode ter sido no dia seguinte. Pode ter sido daqui a muitos anos. Estando próximo de uma comunidade cristã. Não sabemos. Mas sabemos uma coisa. Para o que viria depois, foi fundamental que naquele dia o Senhor as abençoasse. E elas foram levadas até o Senhor para que Ele cumprisse esse ato de bênção. Naquele dia era importante isso. O que viria depois? Bom, esperemos a vida seguir e sigamos vivendo para descobrir. Mas será segundo a vontade de Deus. E será em favor daquilo que aquela bênção, naquele dia, estabeleceu para a vida daquela pessoa. Veja, meus irmãos, adotarmos essa medida na leitura
do exercício da nossa pastoral tem um valor extraordinário. Para conseguirmos não apenas compreender nossos irmãos e irmãs, mas sermos por Ele uma presença que leva-os para junto de Cristo. Não recebemos apenas a bênção do céu para vivermos como homens e mulheres plenos dessa bênção, mas recebemos a bênção dos céus para também distribuirmos a bênção entre os homens. E essa é uma atitude que o Evangelho de hoje nos propõe. Assim como o Senhor abençoa e parte para outra região, vai abençoar outros. Quantas foram aquelas pessoas abençoadas por aquelas crianças? Mas como assim, Padre Fábio? As crianças abençoaram as outras pessoas? Não exatamente. Mas como falávamos no início, talvez a barulheira e a agitação daquelas crianças tenha trazido muito mais gente com entusiasmo e desejo de ver esse Jesus do que antes. E isso, com certeza, foi um sinal de bênção. O que significa dizer que a vida delas e a experiência delas foi, para muitos, um sinal significativo da bênção de Deus. Olha que maravilha! Peçamos ao Senhor também essa graça de sermos como crianças assim, com essa simplicidade com a qual recebemos o que de Deus nos é oferecido, possamos dispor em favor dele daquilo que recebemos e dessa forma dispor em favor de nossos irmãos. Se perguntamos ao Senhor o que mais alegraria o seu coração, meu Senhor, ele diria: trazer aquele seu irmão para junto de mim, para que eu pudesse abençoá-lo. Conta comigo, Jesus, eu estou aqui, envia-me. E o Senhor nos abençoa e nos manda para junto do irmão, para que dessa forma a gente possa ser uma presença de bênção e ele possa, então, encontrando o Senhor ou se aproximando mais do Senhor, ser também completamente abençoado. Peçamos a Deus essa graça no dia de hoje e rezemos de maneira particular por todas as nossas crianças e pelos nossos mártires também. Hoje a Igreja celebra a memória de 2 mártires, o Papa Ponciano e também Santo Hipólito de Roma. Grande escritor eclesiástico dos primeiros séculos, grande escritor do Ocidente latino, cujas obras marcaram não só a formação dos catecúmenos, mas também vários outros temas da defesa da fé. E eis que quando chegou a hora de ambos entregarem a vida por amor ao Senhor, não hesitaram. Seus corações estavam prontos. Abençoando o povo, seguiram o caminho que os levava à flagelação e à morte. Mas seguiram confiantes, porque sabiam que o Senhor estava com eles, e mais ainda, sabiam que deixavam, por meio da bênção, o Senhor junto ao seu povo. Era hora deles entregarem a vida, mas o Senhor cuidaria do povo que Ele mesmo escolheu, para que também esse mesmo povo, no tempo justo, oferecesse a vida, juntamente com o seu Papa e o seu Bispo. Então, que o bom Deus abençoe o vigor da Igreja, para que sejamos no mundo a presença da bênção de Deus e, ao mesmo tempo, corações ardentes com aquele ardor do amor infantil de entregar-se nas mãos do Senhor até as últimas consequências, até a bela, se for da vontade do Senhor, a bela entrega da vida através do martírio. E dessa forma entraremos no reino dos céus e traremos muitos para junto de Cristo, que é caminho, verdade e vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires de Cristo, em particular São Ponciano e Santo Hipólito, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.